pessoal, eu me chamo Bruno Guimarães e hoje nós estamos aqui para tratar sobre o que é o direito bancário. Trataremos sobre o que é o direito bancário propriamente dito, a regulação do setor bancário e a relação entre instituições financeiras e clientes. Então, o que é o direito bancário? O direito bancário é um conjunto de normas que regulam as atividades dos bancos no Brasil, bem como intermediam a relação entre instituições financeiras e clientes, onde que começam as obrigações, onde que estão os deveres, onde que estão os direitos, tanto de uma das partes quanto de outras. O direito bancário, ele abrange áreas como abertura de conta, concessão de crédito, investimento, cobrança, bem como regulamentação de como vai, eu disse ali abertura de conta, mas como isso vai se dar, porque há uma finalidade também de evitar que as pessoas, grupos criminosos especificamente, abram contas com a finalidade de lesar outras pessoas. Então, os cuidados que vão ser tomados para a abertura de conta e outras ocasiões mais. O direito bancário surgiu no Brasil com o desenvolvimento do sistema bancário, obviamente, e tem por objetivo garantir a segurança, a lisura, a transparência entre as instituições financeiras, e os seus clientes. Instituições financeiras e clientes, sendo estes os últimos consumidores, portanto, sabidamente hipossuficientes, ou parte mais vulnerável nessa relação. Vamos lá. Regulação do setor bancário. A regulação do setor bancário, além do código das leis próprias, ele é regido pelo próprio Banco Central do Brasil, que é o principal órgão regulador e é responsável pela supervisão, regulação e fiscalização do sistema financeiro existente, aplicando-se normas, direitos e deveres que serão aplicados entre as instituições financeiras e os seus clientes. De novo, eu trago aí à baila a questão de abertura de conta. Hoje, eu estou falando no dia 2/4 de 2023, atualmente a gente tem grandes índices, grandes números, uma maior frequência de golpes do Pix acontecendo e estudos, pesquisas apontaram que a maior parte desses golpes se deram pela uma falha na prestação de segurança por parte do próprio banco. Como é que um indivíduo, ou seja, indivíduos que abrem conta, inúmeras contas, passando-se por inúmeros CPFs, aplicando golpes nas mais variadas pessoas. Então, o Banco Central regula e dispõe quais são os requisitos mínimos básicos em que uma pessoa pode estar abrindo uma conta bancária. O que acontece? Nessa regulação do setor bancário, geralmente o Banco Central emite normativas. Essas normativas apontam diretrizes ou, vamos dizer assim, métodos operantes de como o banco vai estar atuando. Então, hoje o Banco Central atua por meio de diretrizes, mas nada impede que o CVM emita eventuais portarias ou que o próprio Congresso, composto aí pela Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, promulguem, ou melhor, confeccionem leis de modo a estar aí amparando ou regulamentando a relação entre instituições financeiras e clientes. Atualmente, o Banco Central ele faz uma recomendação de abertura de conta, os cuidados que o banco tem que estar tomando cuidado, os cuidados que o banco tem que ter para a abertura de conta. Isso é uma legislação aplicada pelo Bacen, mas pode ser que uma nova legislação venha das próprias casas legislativas e apoie de forma muito mais prática, ou melhor, mais objetiva, os deveres do banco e as suas responsabilidades. O que nós temos hoje é uma responsabilidade civil objetiva, que depende muitas vezes da prova de que o banco falhou na prestação de contas, mas a gente pode tomar outros meios aí que apliquem ao banco uma situação muito mais objetiva, de modo que ele tenha que confirmar o cumprimento daqueles requisitos sob pena de ser responsabilidade civilmente, de modo que a gente não vai mais permitir, ou pelo menos não dá tanta brecha para que magistrados tomem medidas tão discrepantes entre um julgado e outro. Exemplo, hoje golpe do Pix, mais uma vez. Uma cidade, eu falo Tubarão, Santa Catarina, nós temos aí 3 juízes cíveis. Então, o juiz da primeira vara civil vai julgar de uma forma, o juiz da segunda vara civil vai julgar de outra forma, e o juiz da terceira vara civil vai julgar de outra forma.
né? Isso porque hoje a gente não tem uma regulamentação objetiva, direta, clara, sobre a responsabilidade do banco, né? Por exemplo, na abertura de conta e sobre, né, a questão do golpe Pix. Mas se a gente tiver agora, né, ou próximo disso, uma legislação que impute ao banco um dever um dever indenizatório diante de um cumprimento de algum requisito, né, isso fica muito mais claro para o juiz que ele tem que proferir determinada situação, bem como dar uma maior clareza para o próprio cliente, né, o próprio correntista, de quais são os seus direitos diante de uma eventual situação, né. Então hoje a legislação e a relação entre consumidor e fornecedor, entre correntista e banco, instituição financeira, ela se dá muito sutilmente por meio da legislação mesmo, né? E de forma mais, vamos dizer assim, objetiva por meio das portarias e decretos promulgados, ventilados, emitidos pelo Bacen, né, que é o Banco Central, que é o órgão que, diga-se de passagem, é mais atuante nas relações entre consumidores e fornecedores bancários. Por hoje é só, a gente falou basicamente aí sobre o que é o direito bancário e basicamente quem que regulamenta ele. E nós vimos que o direito bancário é um conjunto de normas e leis que visam estabelecer ou fixar e apontar a relação entre instituições financeiras e correntistas, né, e consumidores. E a gente viu que o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, é a maior, ou melhor, é o sistema normativo mais atuante na confecção de diretrizes para a operação das instituições financeiras ou seus direitos / deveres para com os seus correntistas, clientes, consumidores. Bom, por hoje é só, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.